Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Taperá. Hoje, dia 13 de junho, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de falar sobre saúde. E nós não poderemos iniciar esse Jornal do Meio-Dia alertando a população que a vacinação contra a gripe, ela se encerra neste dia 15. E pelos dados da Secretaria da Saúde do Estado, as metas do Estado de São Paulo, infelizmente, não estão sendo muito boas. Nós temos que atingir uma média de 90% a 95% dos grupos sensíveis para a vacinação, e esse percentual parece que está um pouquinho aquém do objetivo proposto. Então, vamos aproveitar essa vacinação e vamos procurar as unidades básicas de saúde para que nós possamos melhorar o índice de cobertura da vacinação contra a gripe. Tudo isso aí fará com que a imunização das pessoas possam repercutir nos dados estatísticos para o ano que vem e, com isso, prevenir as doenças que são complicações da gripe. Portanto, até sexta-feira, procure as unidades básicas de saúde para fazer a sua vacinação. Como a gente sabe, nessa época do frio, os sintomas de febre, tosse, diarreia e vômitos, principalmente na população infantil, ela é muito grande. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse Jornal do Meio-Dia. Em relação à importância de se ter um pediatra nas creches. É muito comum a gente encontrar essas crianças que procuram bastante assistência médica, tanto na unidade básica de saúde, como também no pronto-socorro. As crianças, a cada semana, são obrigadas a fazer uma consulta diante das intercorrências desse período frio. E na maioria dessas crianças, são crianças que frequentam a creche. Isso por quê? Porque a creche, eles desenvolvem um trabalho muito importante para a família, porém é um ambiente coletivo. Então tem crianças que estão melhorando de um resfriado, tem outras que não têm doença nenhuma respiratória e tem outras que estão começando os primeiros sintomas. Então existe uma mistura de toda essa comunidade, fazendo com que uns peguem os sintomas respiratórios mais frequente que outros. Então esse ambiente coletivo é propício para que a gente tenha um maior número de crianças doentes nessa época do frio. Tendo um médico na creche, o que nós vamos beneficiar? Toda a população. Inclusive diminuindo o custo da assistência médica. De que forma? O médico que está na creche, ele vai ter o prontuário de todas essas crianças de cada unidade da creche. Essas crianças passarão por consultas periódicas, ao invés da família necessitar ir para os postos de saúde, para as unidades básicas, essas crianças seriam atendidas em suas unidades da creche. Então, a família já não precisaria fazer com que tirasse a criança da creche para levar para a consulta, depois pegar o atestado médico dizendo que foi fazer a consulta e justificar para a creche. O próprio médico da creche faria esse acompanhamento.
acompanhamento do peso, da altura, da alimentação, do calendário de vacina, enfim, seria o tratamento preventivo, a consulta de puericultura. Porém, nessa época do frio, como eu falei, essas doenças respiratórias, esses sintomas, entre aspas, de vírus, né, é muito grande. Então, é comum a mãe, chegando do serviço, ter que pegar a sua criança, lá pelas 7 horas, 6h30 da tarde, 7 horas, ter que se dirigir ao pronto-socorro, porque as unidades básicas já estão fechadas, para consultar a sua criança. Se essa criança tivesse numa creche em que houvesse o pediatra lá, automaticamente esta criança estaria sendo consultada na creche, estaria sendo medicada em caso de febre, por exemplo, e assim, quando a mãe chegasse na creche, automaticamente ela não necessitaria chegar em casa, deixar as suas coisas, ir ao pronto-socorro e esperar a sua vez de consultar. E veja nesse período de frio, qual é o volume de atendimentos que se ocorre no pronto-socorro. O volume é muito grande, a espera da consulta é grande, porque o volume aumenta, e praticamente a mãe ou o pai que trabalhou o dia inteiro e pega a sua criança e é obrigado a levar no pronto-socorro, ela vai gastar no mínimo 4 horas da noite para até retornar à sua casa, justamente para resolver esse problema da saúde. Enquanto que se tivesse o médico na creche, tudo isso aí poderia ser poupado. E o mais importante, a partir do momento que o médico da creche examina num dia, ele já sabe qual é o quadro clínico, então no dia seguinte ele pode reavaliar e ver como é que está a evolução da criança. Enquanto que, se essa criança vai numa assistência médica numa noite, no outro dia procura um outro médico, esse outro médico não está sabendo o que está acontecendo. Então tudo isso aí aumenta o custo da assistência médica e faz com que a criança não tenha esse segmento. E principalmente fazendo com que a família tenha que arcar com vários medicamentos, cada um do seu médico. Então, tendo um médico na creche, fará com que a criança seja bem cuidada, a tranquilidade da família será muito grande, fará com que essa criança seja acompanhada no decorrer da sua doença e o seu restabelecimento ser mais rápido. Com isso, nós iríamos economizar tempo da família, nós iríamos economizar o desgaste da criança, nós iríamos fazer com que o tratamento seja mais rápido, a instituição dos medicamentos ser mais rápido e, logicamente, a possibilidade do restabelecimento mais breve ocorrerá. Tudo isso nós teremos no final, na ponta do custo da assistência médica, uma economia muito significativa que, infelizmente, a grande maioria dos gestores não atentem para esse detalhe. Infelizmente, eles só veem o custo nominal, o custo que está sendo gasto agora, mas eles não estão vendo qual é a economia no futuro que nós teríamos em todos os setores, tanto no gasto de exames subsidiários, exames de sangue, raio-x e também num caso de piora, porque se houver a piora, nós teremos que recorrer a internações hospitalares, nós teremos que muitas vezes recorrer a uma UTI pediátrica e tudo isso aí, se somando, nós iríamos ver que
elevaria o custo da assistência médica. Então, a presença de um médico nas creches é um benefício importantíssimo para a família que necessita dessas instituições e principalmente uma economia no custeio da assistência médica. E, resumindo essas duas coisas, nós poderíamos dizer que, a partir do momento que os municípios que tiverem médico nas creches, essas entidades fazendo todo esse benefício para a população, mostrará que a saúde pública deste município realmente está enveredado, está preocupado com o bem-estar e a segurança da saúde de seus munícipes. Essa é a dica que eu gostaria de deixar para todos os responsáveis no sentido de pensar nesse aspecto do médico na creche. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta. Até lá, muito obrigado.